As Torres Gêmeas e a sua história. Seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Inscreva-se e deixe o seu like se gostar do vídeo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei temor? Salmo 27, 1. As Torres Gêmeas do World Trade Center eram um marco arquitetônico e um ícone da cidade de Nova York e dos Estados Unidos. Sua construção começou em agosto de 1968 e foi concluída em abril de 1973. Projetadas pelo renomado arquiteto Minoru Yamasaki, as torres eram verdadeiras maravilhas da engenharia de seu tempo, com 417 metros de altura e 110 andares cada uma. A inauguração das Torres Gêmeas marcou um momento de orgulho nacional e internacional, simbolizando o poder econômico e a inovação dos Estados Unidos. Elas rapidamente se tornaram um destino turístico popular, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. No fatídico dia de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. 2 deles, o American Airlines Flight 11 e o United Airlines Flight 175, foram deliberadamente pilotados em direção às Torres Gêmeas. Os impactos violentos resultaram em incêndios devastadores que queimaram por horas, enfraquecendo as estruturas de aço das torres. Por volta das 9h59 e 10h28 da manhã, respectivamente, a Torre Sul e a Torre Norte desmoronaram em uma cena de destruição inimaginável. Os ataques tiraram a vida de quase 3.000 pessoas e deixaram inúmeras outras feridas. Além disso, causaram danos colaterais significativos a edifícios vizinhos e à infraestrutura da cidade. Os ataques de 11 de setembro foram um momento decisivo na história contemporânea. Os Estados Unidos responderam lançando a guerra ao terror e promovendo mudanças significativas em suas políticas de segurança e vigilância. Além disso, houve uma onda de solidariedade global e apoio aos Estados Unidos, com muitos países oferecendo ajuda e condolências. Após os ataques, Nova York e o país como um todo se mobilizaram para resgatar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas. O local das Torres Gêmeas foi posteriormente transformado em um memorial, conhecido como Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, inaugurado em 2011. O World Trade Center, também conhecido como Freedom Tower, foi construído no local como um testemunho de resiliência e determinação, inaugurado em 2014. A história das Torres Gêmeas é uma lembrança trágica de como o terrorismo pode afetar profundamente uma nação, mas também destaca a capacidade do espírito humano de se unir, se recuperar e se erguer diante da adversidade. Elas nunca serão esquecidas e continuarão a desempenhar um papel central na memória coletiva dos Estados Unidos. As Torres Gêmeas e o 11 de setembro de 2001. Horário e dados. O ataque ocorreu na manhã de 11 de setembro de 2001, um dia ocorrido e aparentemente normal. Aviões sequestrados. Foram sequestrados 4 aviões comerciais no total, além dos já indicados. American Airlines Flight 11 e United Airlines Flight 175, os outros 2 foram American Airlines Flight 77, um Boeing 757, que caiu ao Pentágono em Washington, às 9h37, e o United Airlines Flight 93, um Boeing 757, que caiu na Pensilvânia após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave às 10h03. Acredita-se que o alvo deste último fosse o Capitólio dos Estados Unidos ou a Casa Branca. Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, também conhecidas como World Trade Center Towers, eram 2 torres
De 110 andares, cada uma com 417 metros de altura, eles eram o centro do complexo World Trade Center, em Lower Manhattan, uma área financeira crucial de Nova York. Colapso. As Torres Gêmeas foram completamente destruídas pelo incêndio e o colapso subsequente. Colapso da Torre Sul ocorreu às 9 horas e 59 minutos, seguido pelo colapso da Torre Norte às 10 horas e 28 minutos. O colapso resultou em uma montanha de escombros e uma nuvem de poeira que se manteve por toda a área circundante. Vítimas. Quase 3.000 pessoas perderam suas vidas nos ataques, incluindo passageiros e tripulantes dos aviões, socorristas e inúmeras pessoas que trabalharam nas torres e nas áreas próximas. Impacto mundial. O 11 de setembro de 2001 provocou uma ocorrência global, levando os Estados Unidos a iniciarem a guerra ao terror no Afeganistão, onde a Al-Qaeda estava baseada, e posteriormente no Iraque. Também foram investigadas mudanças significativas nas políticas de segurança e na melhoria do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Consequências duradouras. O evento deixou uma cicatriz profunda na psique dos americanos e do mundo, levando a um aumento na vigilância e nas medidas de segurança em aeroportos e infraestruturas em todo o mundo. O Marco Zero, o local onde as Torres Gêmeas ficaram, tornou-se um símbolo de tristeza e resiliência. O Memorial de 11 de setembro foi inaugurado no local em 2011. O 11 de setembro também teve um impacto significativo nas relações internacionais e na política externa dos Estados Unidos, moldando a política global nas décadas seguintes. As vítimas e heróis do 11 de setembro são lembrados em cerimônias anuais e em monumentos, e as histórias de coragem e solidariedade que emergiram naquele dia continuam a inspirar as pessoas em todo o mundo. O ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 é um evento que nunca será esquecido e que teve profundas repercussões em nível nacional e internacional. Torres Gêmeas e as suas vítimas. O número oficial de mortos foi de 2.977 pessoas. Este número inclui passageiros e tripulantes dos 4 aviões sequestrados: American Airlines Flight 11, 92 mortos; United Airlines Flight 175, 65 mortos; American Airlines Flight 77, 125 mortos; United Airlines Flight 93, que caiu na Pensilvânia, 44 mortos. Nas Torres Gêmeas do World Trade Center, Torre Norte, estima-se que cerca de 1.402 pessoas tenham morrido. Torre Sul, estima-se que cerca de 614 pessoas tenham morrido. Além disso, bombeiros, policiais e socorristas que responderam ao ataque também perderam suas vidas. O número de socorristas mortos é de 343 bombeiros e 71 policiais. Feridos. O número de feridos nos ataques de 11 de setembro foi significativo, com muitas pessoas sofrendo ferimentos graves, incluindo queimaduras, fraturas e problemas respiratórios devido à inalação de poeira tóxica. O número exato de feridos é difícil de determinar com precisão, mas estima-se que tenha sido em torno de 6.000 pessoas. Esses números representam a extensão da tragédia que ocorreu naquele dia trágico e continuam a ser lembrados como um dos eventos mais devastadores da história dos Estados Unidos e do mundo. As Torres Gêmeas, os terroristas. A Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, era uma organização terrorista islâmica radical que buscava atacar os Estados Unidos e o Ocidente como parte de sua jihad global. A Al-Qaeda havia realizado ataques anteriores nas embaixadas dos Estados Unidos na África e contra o USS Cole no Iêmen, mas os ataques de 11 de setembro representaram uma escalada devastadora de suas operações. Os terroristas da Al-Qaeda planejaram meticulosamente os ataques, sequestrando 4 aviões comerciais dos Estados Unidos.
Dois deles, o voo 11 da American Airlines e o voo 175 da United Airlines, foram lançados de forma suicida em torres gêmeas. Os outros dois aviões foram direcionados para o impacto dos aviões nas torres gêmeas causou incêndios infernais que enfraqueceram as estruturas. Guida, ambas as torres desabaram em um terrível colapso, resultando em uma perda massiva de vidas humanas e danos materiais incalculáveis. Os ataques às torres gêmeas foram uma declaração de guerra contra os Estados Unidos e o Ocidente. Al-Qaeda justificou seus ataques como retaliação pela presença militar americana no Oriente Médio, e em apoio a regimes vistos como opressores para os muçulmanos. O objetivo era criar medo, instabilidade e desestabilizar o mundo ocidental. Em resposta, os Estados Unidos lideraram uma coalizão global na guerra ao terror. Isso incluiu a invasão do Afeganistão para desalojar o regime talibã, que protegia Osama Bin Laden. A guerra no Afeganistão se transformou em um conflito de longa duração com implicações geopolíticas complexas. Os ataques de 11 de setembro também provocaram mudanças significativas nas políticas de segurança dos Estados Unidos, incluindo a criação do Departamento de Segurança Interna e a promulgação do USA Patriot Act, que expandiu os poderes de vigilância do governo. Além disso, a questão da segurança aérea e da luta contra o terrorismo tornou-se prioridades globais. Em suma, os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 representaram um momento crítico na história, com uma conexão direta e devastadora entre as Torres Gêmeas e os terroristas da Al-Qaeda. Isso desencadeou uma série de eventos que moldaram a política, a segurança e as relações internacionais nas décadas seguintes, tendo um impacto profundo e duradouro em todo o mundo. As Torres Gêmeas. A conclusão. O ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 foi um dos eventos mais impactantes e trágicos da história contemporânea. Neste dia fatídico, o mundo assistiu horrorizado à devastação que se desenrolou em Nova York, Washington e na Pensilvânia, em um ato de terrorismo sem precedentes. Quase 3.000 vidas foram perdidas, milhares de pessoas ficaram feridas e o curso da política global foi drasticamente alterado. Na manhã ensolarada de 11 de setembro, 4 aviões comerciais foram sequestrados por 19 terroristas da Al-Qaeda. Os 2 primeiros aviões, American Airlines Flight 11 e United Airlines Flight 175, colidiram intencionalmente com as torres gêmeas do World Trade Center, ícones da cidade de Nova York. A destruição resultante foi catastrófica. As torres, símbolos da economia e da resiliência americana, foram envolvidas por chamas e, posteriormente, entraram em colapso, lançando uma nuvem de poeira e desespero sobre a cidade. Outros ataques se seguiram. O American Airlines Flight 77 atingiu o Pentágono em Washington, enquanto o United Airlines Flight 93 caiu na Pensilvânia após passageiros corajosos tentarem retomar o controle da aeronave. Cada um desses eventos foi uma tragédia em si, com vidas perdidas e comunidades inteiras devastadas. O número de vítimas mortais e feridos foi chocante. Quase 3.000 pessoas perderam suas vidas, incluindo passageiros, tripulantes, socorristas, bombeiros e policiais. Milhares de outras ficaram feridas, muitas sofrendo ferimentos graves e problemas de saúde a longo prazo devido à inalação de poeira tóxica. O impacto do 11 de setembro foi sentido em todo o mundo. Os Estados Unidos responderam com uma determinação sem precedentes, lançando a guerra ao terror e implementando medidas de segurança rigorosas. A política global mudou, e a segurança se tornou uma prioridade central. O Ground Zero, onde as Torres Gêmeas ficavam, se tornou um local de memória e reflexão, com o memorial do 11 de setembro erguido em homenagem às vítimas. As histórias de coragem e heroísmo daquele dia inspiraram o mundo, lembrando-nos da resiliência do espírito humano em face da diversidade. Em última análise, o 11 de setembro de 2001 permanece como um marco sombrio na
História, lembrando-nos da necessidade contínua de buscar a paz, a tolerância e a compreensão em um mundo muitas vezes marcado pela violência e pelo terrorismo. Que as memórias das vítimas nos guiem na busca de um futuro mais seguro e mais unido. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.